capítulo 1. Hoje vamos, se der tempo, do versículo 15 até o 29, para fechar o capítulo 1. E agora eu queria ler do 15 ao 20, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Amém. Então, na semana passada, nós vimos que a igreja de Colossos ela foi fundada por Epáfras. Epáfras era um discípulo de Paulo. Ele ouviu o evangelho através de Paulo, quando Paulo tinha se estabelecido lá na igreja de Éfeso. A história está lá no capítulo 19 do livro de Atos. E algum tempo depois que essa igreja havia se estabelecido, surgiram falsos mestres lá em Colossos que estavam pregando o evangelho diferente daquele que os irmãos tinham aprendido através de Epáfras. Era uma mistura de ensinamentos, era uma mistura de gnosticismo, era uma mistura de uma filosofia grega da época e uma mistura de elementos judaicos nesse ensino. Resumidamente, o gnosticismo, eles diziam que o mundo não foi criado por Deus. O mundo material que nós vivemos foi criado por anjos, por espíritos que eles chamavam de espíritos elementares, que são os rudimentos desse mundo. E eles achavam que para eles serem salvos, eles precisavam cultuar esses anjos, esses espíritos que ficam entre o ser humano até Deus. Para cultuando esses anjos, eles teriam acesso a um conhecimento secreto e misterioso. Então eles diziam que os apóstolos de Jesus eles só tiveram uma parte da revelação, mas que agora esses falsos mestres eles tinham a última revelação, a verdadeira revelação, que só tinha como ter acesso consultando e cultuando esses anjos. Aí tinha uma mistura também com a filosofia da época, que era a filosofia neoplatonista. Eles queriam que nós vivemos em um mundo material e existe um mundo invisível, que esse mundo que nós vivemos é nada mais do que um reflexo da dimensão espiritual, que é a dimensão perfeita. Se não bastasse esses dois ensinos, ainda tinha o judaísmo, que além de você cultuar os anjos e fazer tudo que esses mestres já estavam ensinando, tinha que guardar também a lei de Moisés, ou seja, tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que guardar todas as festas e todas aquelas observâncias do Antigo Testamento instituído por Moisés. E eles também se diziam cristãos. Então era uma mistura dessas quatro vertentes. Então Epáfras, diante desse ensino desses mestres, ele se sentiu incapacitado de combatê-los. Então ele vai até Paulo, ele viaja até Roma. Paulo estava preso em Roma esperando julgamento, para receber sua sentença, e ele vai pedir ajuda a Paulo. E é nesse contexto que Paulo escreve essa carta aos Colossenses, combater aquele falso ensino que estava tendo entre os irmãos. E a maneira que Paulo usa na carta para combater o ensino é exaltando a pessoa de Cristo. Ele vai falar que Cristo está acima de toda criatura e sobre todas as coisas, e que não há necessidade de novas revelações e culto a anjos. Aí no capítulo 1 nós vemos a oração de Paulo. Ele agradece a Deus pelos irmãos, porque aqueles irmãos eles tinham fé, amor e esperança. E a oração de Paulo é que aqueles irmãos eles tivessem um profundo entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, para que eles pudessem viver de uma maneira digna de Deus, por o seu
seu inteiro agrado, nós vimos isso na semana passada, e para que eles não se deixassem levar por aquela falsa doutrina que estava se instalando na igreja. Esses versículos que nós acabamos de ler agora é o maior tratado teológico da Bíblia que fala da pessoa de Cristo. Na verdade, você não vai achar nenhuma epístola no Novo Testamento que fale tanto da pessoa de Cristo, da divindade dele, do ser dele, como essa carta aos Colossenses. E exatamente esse texto que a gente leu, ele fala claramente da pessoa de Cristo, da sua divindade. Inclusive se tornou o meu texto preferido da Bíblia, esse texto aqui que a gente leu agora. E a gente vai fazer essa exposição aqui agora. Esse texto que a gente leu, ele responde às seguintes perguntas que eu listei aqui. Esse texto ele vai responder às perguntas: qual é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? Existe a dimensão física e espiritual? Qual o propósito da criação? O que mantém a perfeita harmonia do universo? São perguntas que até hoje o mundo faz. O que trouxe o universo à existência? Por que existimos? Por que estamos aqui? Por que existe todo esse universo complexo? O que mantém esse universo funcionando? Porque o Sol todos os dias ele nasce no mesmo horário e ele se põe no mesmo horário. A Lua aparece no mesmo horário. Tudo gira em perfeita harmonia. Você vê isso na natureza, em todos os lugares onde você vai. A gente vê um simples fato de um inseto, por exemplo, o seu alimento do sapo, o sapo seu alimento de uma cobra e a cobra seu alimento de uma águia, digamos assim. Você vê uma ordem inteira no universo, tudo está em funcionamento perfeito. Que poder é esse? Que controla, que mantém, que cria, e qual o sentido de tudo isso existir? Tudo isso a gente vê nesse texto aqui. Então, os gnósticos, que era o ensino daquele tempo, eles diziam que entre nós e Deus há uma série de espíritos elementares pelos quais nós deveríamos agradar esses espíritos, apaziguar eles, para nós chegarmos até Deus. E Paulo aqui, nesse texto, ele está exaltando Cristo acima de todas as criaturas. Então, sim, esses seres eles existem seres espirituais, anjos bons e anjos maus, mas aqui vamos ver, através de Paulo, que Cristo está acima de toda a criação. Então, do versículo 15 até o 17, Paulo vai falar da superioridade de Cristo em relação à criação. No versículo 15, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Lá na carta de Timóteo, Paulo fala que Deus ele é invisível e que ele habita em luz inacessível. E nós sabemos que o nosso Deus ele é triuno, né? A Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus, não são três deuses, são três pessoas em um Deus. Isso não cabe no nosso entendimento, é além da nossa mente. A nossa mente não é capaz de compreender isso exatamente. Mas nosso Deus ele é invisível. Ele sendo invisível, ele se tornou visível na pessoa de Cristo. Deus é Espírito, em Cristo ele se encarnou. O que era invisível se tornou visível. Então a imagem, Cristo é a imagem de Deus. A imagem não é uma imitação, não é uma representação, é exatamente aquilo que Deus é. Por exemplo, se alguém tira uma foto minha, ela tem uma imagem minha, então aquilo é a minha imagem, realmente sou eu. Quem está naquela foto sou eu. Então Jesus ele revela Deus para nós. A palavra imagem significa revelação exata. Então Cristo, sendo Deus, ele se revela para nós. Lá no livro de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu me lembro quando Jesus estava com os seus discípulos e ele estava preparando eles porque ele já ia ser crucificado, e ele fala que naquele momento os discípulos ainda não poderiam ir com ele,
mas que ele estava indo para o Pai, que ele ia mandar o Espírito para consolar os seus discípulos. E um dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vai, como conheceremos o caminho? Que é quando Jesus faz aquela declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí tem o Filipe, né, o discípulo de Jesus, pergunta assim, fala assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles queriam ver o Pai. E Jesus vira para Filipe e fala: Filipe, há tanto tempo vocês estão comigo e vocês ainda não compreenderam de que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. E ele fala: eu e o Pai somos um. Então quem vê a Cristo, vê a Deus. Em Cristo Deus se revela. Cristo é o próprio Deus, ele é a imagem de Deus. Essa frase ela tem um significado muito importante. Então, ele é a imagem do Deus invisível, seguindo no versículo 15, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito. Primogênito, a gente sabe que é o primeiro filho. O que o primeiro filho tem? Ele tem direito a herdar tudo o que é do pai. Algumas seitas, elas pegam esse primogênito para dizer que o primogênito de toda a criação significa que Jesus é o primeiro ser criado. Mas está errado. A palavra primogênito não significa que ele é o primeiro de uma linhagem que foi criada de seres humanos, mas tem umas seitas que ensinam isso, né? Jesus é um Deus menor, um Deus inferior, o Deus Pai é superior, não é nada disso. A ênfase na palavra primogênito é o direito de herdar. Então, todas as coisas pertencem a Cristo por direito, por ele ser o primogênito. E a gente vai ver que o versículo 16, ele explica esse versículo 15, o que é o primogênito, porque ele diz assim: pois nele, por que ele tem o direito sobre todas as coisas? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A palavra no grego, né, o primogênito é protokos. Essa palavra é um título de honra. Então Jesus ele é o primeiro em importância. Essa palavra ela carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia. Então Jesus ele não é uma criatura. Ele é aquele a quem pertence o direito, a dignidade. Ele é o primogênito em relação a toda criatura. Então, quando nós lemos aqui no 16, vou ler agora, pois nele foram criadas todas as coisas, a expressão nele, que no grego é em autor, denota que todas as leis e propósitos do universo estão em Cristo, foram criadas nele. Toda uma lei que está em volta do nosso universo, por exemplo, a lei da física, da ciência, a gravidade que nos mantém aqui no chão, não permite que nós flutuemos, por exemplo. Se você vai sobre a água, você vai afundar. Todas as leis que compõem o universo foram feitas em Cristo. Então, Jesus, ele é o Criador, porque diz que o mundo foi criado por meio dele. Lá em João vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E para ele indica que Cristo é o alvo da criação, ou seja, a finalidade do universo é render glória a Jesus. A maior estrela do sistema solar, desde a maior estrela do sistema solar até a menor das criaturas, aquelas células, aqueles micro-organismos que nós só vemos no microscópio, todos esses seres, eles devem render graça a Jesus, porque tudo nesse mundo foi criado para o seu louvor e para a sua glória. Então, Jesus, ele é a causa primária de todas as coisas, ele é a causa instrumental, através do poder dele que tudo é feito, e ele também é a causa final. A causa final é que tudo foi feito para a glória de Cristo, para nós conhecermos Deus na pessoa de Cristo. Versículo 17: ele é antes
de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus ele é antes de todas as coisas, tanto em tempo, por ele já existir antes de todas as coisas, como em importância. Ele é antes, ele é primeiro, ele está em primeiro lugar antes de qualquer coisa que exista. Jesus ele não foi criado, ele é o Criador. Ele sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo na eternidade. Não é à toa que Isaías vai dizer que Cristo é o Pai da eternidade. Naquela profecia lá, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade. Tem descrição melhor que essa? O Pai da eternidade, Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, Apocalipse vai dizer. Ele é o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas, ele é o final de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. E nele tudo subsiste. A palavra grega subsiste, sunestekên, significa sustentar, manter. Então, além de ele criar tudo, dele fazer tudo, ele mantém tudo funcionando. Diz que até o fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem o consentimento de Deus. Então tudo está nas suas mãos, ele controla todas as coisas, desde os atos bons até os atos maus. O ser humano, tudo está no controle de Deus. E aqui lemos do 15 ao 17, está falando da superioridade de Cristo em relação à criação. E agora do versículo 18 ao 20 vai falar da superioridade de Cristo em relação à sua igreja. Ele diz no 18: Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Paulo usa uma figura: a igreja é o corpo de Cristo, de vários membros, e Cristo é o cabeça. Ou seja, assim como um corpo ele não vive sem a cabeça, uma igreja ela não vive sem Cristo. E a palavra cabeça ela também significa aquele que governa, aquele que controla, aquele que dirige. Eu faço um movimento com minha mão, eu seguro o microfone, eu olho, eu falo, meu corpo se movimenta, mas se não tiver um comando da minha mente, da minha cabeça, o meu corpo ele não é nada, ele não faz nada. Essa é a linguagem. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, ele é superior. No mesmo versículo 18 vai dizer que ele é o primogênito de entre os mortos. Então Cristo é o primeiro a ressuscitar. No Velho Testamento nós vemos que tiveram ressurreições. No Novo Testamento também, o filho da viúva de Naim, Lázaro foi ressuscitado, a filha de Jairo. Só que essas pessoas que foram ressuscitadas, elas ressuscitaram no mesmo corpo que elas tinham antes. Então essas pessoas elas voltaram a morrer. Mas Jesus ele é o primeiro, ele é o primogênito dos mortos, que ele é o primeiro a ser ressuscitado para receber um corpo eterno, glorioso, perfeito. Assim como Paulo diz, lá em, eu acho que se eu não falho a memória, 1 Coríntios 15, né? Ele vai falar sobre a ressurreição. Ele fala que no último dia todos nós, os filhos de Deus, seremos ressuscitados e receberemos um novo corpo, um corpo imortal, um corpo perfeito, um corpo incorruptível, a semelhança do corpo que Jesus ressuscitou. Então é dessa maneira que ele é o primeiro entre os mortos, ele inaugura a imortalidade. E nós vivemos dessa esperança, né, de um dia poder habitar com Cristo, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, com um corpo ressurreto. E também ele fala, ainda no 18, que em todas as coisas terá primazia. Ou seja, Cristo é o primeiro em tudo. Pela ressurreição, Cristo ganhou o título de Senhor Supremo. Tem um texto lá, aquele texto bem conhecido de Filipenses 2, 9 e 10, que fala que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra, para que se dobre todo o joelho e toda a boca confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. São versículos como esse que mostram que a nossa vida, o centro da nossa vida e o centro do nosso culto a Deus tem que estar em Cristo. O nosso louvor, quando a gente louva a Deus, inclusive o dirigente do cântico, ele tem que centralizar o cântico em Cristo. Os nossos pensamentos quando estamos louvando a Deus, a pregação, a aula, tudo ela tem que ser focada na pessoa de Cristo, porque Ele é o centro. Aconselhamentos de tudo na igreja, de jovens, conduta, de casal, casamento, tudo.
o centro desses aconselhamentos tem que estar na pessoa de Cristo, porque foi dessa forma que Deus criou o universo, para total glória de Cristo. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Os falsos mestres daquele tempo, eles diziam que esse espaço, né, que tinha entre nós e Deus, que era preenchido por esses anjos, na visão deles, era a plenitude. Então Paulo está se apoderando do conceito deles de plenitude, para dizer que esse espaço entre eles e Deus reside completamente na pessoa de Cristo. Toda a plenitude, todo o espaço entre nós e Deus reside inteiramente na pessoa de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo: por que vocês estão indo atrás de anjos, de adoração? Por que vocês estão indo atrás de nova revelação? Se em Cristo vocês têm tudo. Isso serve muito para os nossos dias, né? As pessoas estão indo atrás aí de falsos mestres, de falsa revelação, de tanta coisa que a gente vê por hoje aí, né? Então, nele reside toda a plenitude, todos os atributos divinos, todo o poder de Deus está em Cristo. E a palavra reside, no grego kaitokezai, não significa uma residência temporária, mas uma habitação necessária. Não quer dizer que em algum momento a plenitude começou a habitar em Cristo. Significa que ela sempre esteve presente em Cristo. Então todo o poder e atributo da divindade reside em Cristo. Aquele que criou os mundos estrelares, incontáveis anjos, aquele que lançou os fundamentos da terra, aquele que conhece as estrelas, todas elas ainda a chama pelo nome, foi aquele mesmo homem que se esvaziou, se fez carne, se fez pobre, nasceu numa manjedoura, viveu na carpintaria e morreu na cruz. O mesmo Deus que criou o universo, que fez todas as coisas, é o mesmo Deus que desceu um dia, há 2000 anos atrás, na terra, em forma de um homem, para na cruz morrer em nosso lugar, para nos redimir. Então aqui é o grande tratado teológico de Paulo, e depois que ele faz essa teologia toda, ele vai mostrar nos versículos seguintes de que forma essa obra de Cristo ela se aplica à igreja. Agora tem o versículo 20 em diante. E que nele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. A palavra reconciliar, ela significa colocar algo de volta em sua devida ordem. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz, através do seu sangue, porque Cristo ele é um Deus que sangra, através do seu sangue derramado na cruz, Deus traz de volta a ordem de todas as coisas, nos céus e na terra. A gente poderia dizer que nos céus são os seres espirituais, a desordem do mundo espiritual e a desordem do mundo em que vivemos. E nós sabemos que o pecado, ele arruinou o mundo. Desde o momento que o pecado entrou no mundo, primeiro por Satanás, e depois quando o pecado entrou no mundo através do homem, o pecado contaminou toda a raça humana e houve uma desordem no universo. Mas Deus, através de Cristo, ele traz a ordem total para o universo. Mesmo aquele que não aceita Cristo, ele tem que se dobrar o joelho diante de Cristo, e Jesus não vai deixar de ser o Senhor da sua vida. As pessoas que vão ser reprovadas, que vão estar no inferno, não vão deixar de estar submissas a Cristo. Ele vai ser o Senhor. Então em Cristo Deus faz a reconciliação com todas as coisas, tanto dos salvos quanto dos reprovados. E o próprio Deus foi quem quis se reconciliar com o homem, não é o homem que quis se reconciliar com Deus. Nós podemos ver isso no Jardim do Éden. Deus deu uma única ordem para o casal que foi desobedecida. O que Adão e Eva fizeram? Eles se esconderam da presença de Deus. E Deus que vai até eles, e Ele chama eles, e Ele pergunta: o que foi que você fez? E Ele fala, bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente. Mas Deus vai atrás do homem para se reconciliar com o homem. Nós vemos a misericórdia de Deus.
Então Deus ele fez um plano para se reconciliar com o ser humano pecador em Jesus Cristo. E sempre foi assim na história da humanidade. Então na cruz nós vemos o amor de Deus e a sua justiça. Nós como pecadores, nós merecíamos a condenação por nossos pecados. E Deus ele não pode simplesmente esquecer os nossos pecados, virar as costas para o nosso pecado, porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Nós acharemos injusto um juiz, diante de um homem acusado, ele simplesmente perdoar aquela pessoa que matou, que fez, aconteceu, e perdoasse ele. Então Deus ele é justo, Ele não pode nos perdoar simplesmente, mas no próprio Filho dele, Ele pune os nossos crimes, os nossos pecados cometidos, e a justiça de Cristo é trazida para nós. Então na cruz nós vemos o amor de Deus e a sua justiça. No versículo 21, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas. Então Paulo aplica esse ensinamento aqui nos Colossenses, lembrando a eles que eles eram inimigos de Deus pela falta de conhecimento. Eles não tinham conhecimento de Deus, e por suas obras más. As obras más do povo daquela época, inclusive são as mesmas de hoje, né? Imoralidade, mentira, ira, todas as coisas que nós, antes de conhecer a Cristo, nós praticávamos. Isso serve para nós éramos assim, né? Paulo diz: vocês eram estranhos e inimigos de Deus. Ou seja, quando nós não estamos debaixo do sangue de Cristo, nós somos inimigos de Deus. O homem que vive no pecado, que vive afastado de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele está morto em seus pecados. E ele vai fazer o contraste com a situação que os colossenses estão agora. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então agora Deus reconciliou os colossenses. Em que momento foi? No momento que Epáfras pregou o Evangelho para eles e que eles creram, vieram a crer em Jesus Cristo. Então, naquele momento, eles foram reconciliados com Deus por meio do corpo da sua carne, ou seja, da carne de Cristo, o seu corpo, porque Cristo, como eu falei, Ele é um Deus, mas Ele é um Deus que sangra, através do seu sangue, da sua morte, ou seja, mediante a sua morte. Então, nós não somos reconciliados com Deus, não é pelos ensinos de Cristo, não é pelos milagres que Jesus fez, não é por nada que Ele fez, mas nós somos reconciliados pelo seu sangue que foi derramado. Para quê? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Às vezes a gente para e olha assim: mas eu sou tudo menos santo, menos inculpável e menos irrepreensível, né? Nós somos falhos e parece que não dá nem para imaginar essa palavra aqui, mas imagina você diante de Deus ser declarado santo, inculpável e irrepreensível. Sem culpa, irrepreensível é a ideia de você diante de um julgamento e não ter nenhum tipo de acusação contra você. Mas em Cristo nós temos isso, não pelas nossas atitudes, mas porque o próprio Deus, em sua eterna misericórdia, deu seu Filho para nos atribuir a vida justa que Ele teve para nós. E vamos ser declarados justos. Agora vem a advertência, versículo 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está fazendo uma advertência: vocês vão ser declarados santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês estão firmes na fé, perseverando. Não quer dizer que nós vamos ser salvos e tudo mais porque estamos perseverando, porque a salvação ela é pela graça, não é pelas nossas atitudes. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça tudo para ser obediente a Deus, e devemos fazer isso, não é por nossas atitudes, mas as nossas boas obras, elas comprovam que realmente nós somos salvos, comprovam que realmente a graça de Deus nos alcançou, comprova que realmente nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E isso é crer em Cristo, verdadeiramente.
Então precisamos estar firmes, sem se afastar da esperança do Evangelho. Lembrando que, eu falei até semana passada, que a palavra esperança não é do Novo Testamento, não é algo que a gente espera que possa acontecer, mas é uma certeza de algo que vai acontecer. Nós temos a esperança que somos perdoados por Deus, que um dia vamos ser declarados justos diante de Deus, que nós poderemos habitar eternamente com Cristo no novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde o pecado vai ser eliminado, todo o mal, onde Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e não haverá mais sofrimento nem dor. Essa é a nossa esperança. Nós precisamos estar firmes nessa esperança, viver dessa esperança. No nosso dia a dia, a gente tem que estar radiante, sempre com isso na nossa mente. A esperança do Evangelho é a coisa mais importante das nossas vidas. Esse Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É uma linguagem exagerada, não quer dizer que o Evangelho foi pregado para todo ser humano debaixo do céu, até porque naquele tempo o Evangelho ainda não tinha chegado a toda a cidade, mas quer dizer que o Evangelho é universal, ele é pregado a toda criatura, ao pobre, ao rico, não importa a raça, se é judeu, se era gentil, não importa, é para toda criatura. Esse Evangelho do qual Paulo me tornei ministro, Paulo se considera um ministro do Evangelho. Aí ele já estava falando aqui, já pegando a punga, para nos versículos seguintes ele falar desse ministério dele, que ele tinha se tornado ministro. Aí ele, no 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo ele está dizendo que ele está feliz em seus sofrimentos por causa daquela igreja. Paulo ele estava preso justamente, quando ele estava em Jerusalém, que ele foi preso pelos judeus, ele foi preso porque ele estava se misturando com os gentios. Ele estava pregando para os gentios. Os judeus não podiam se misturar com os gentios. Então eles prenderam Paulo. Paulo fica 2 anos lá preso em Cesareia. Depois ele apela para César e foi preso em Roma. E em todo esse processo das missões de Paulo, Paulo foi apedrejado, Paulo foi expulso dos lugares, ele foi espancado várias vezes, ele foi açoitado, ele passou fome, ele naufragou. Paulo passou por tanto sofrimento. Eles perguntam como é que esse homem estava feliz diante de todo esse sofrimento. Ele se sentia feliz por poder estar fazendo o trabalho de Cristo e poder ajudar aquela igreja. E note a ligação da igreja com Cristo, corpo e cabeça, ela é tão grande que Paulo chama as aflições do cristão de as aflições de Cristo. Então as nossas aflições são as aflições de Cristo. Quando Cristo aparece para Paulo, que Paulo era perseguido da igreja, Cristo fala para ele: Paulo, por que me persegues? Paulo perseguia a igreja, ele fala: por que você está me perseguindo? É a ligação tamanha que é a igreja, Cristo, o corpo e o cabeça. Então Paulo, ele era feliz com os seus sofrimentos. Muitos outros sofreram levando das cartas que Paulo escrevia para as igrejas no caminho. Muitos sofreram nas viagens, muitos morreram ao longo da história da igreja. Muitos cristãos foram queimados na fogueira porque professavam a sua fé, e chegava um momento, ou você negava Jesus ou você era queimado na fogueira. E os cristãos eles preferiam morrer do que negar o nome de Cristo. Muitos deles foram jogados no Coliseu para ser devorados por feras, e até hoje muitos irmãos nossos, milhares de irmãos nossos, eles morrem diariamente. Nós vivemos em um país que nós podemos professar nossa fé abertamente, nós podemos nos reunir, mas tem país que a pessoa não pode ser cristão. Até hoje ainda existe isso. Tem lugar que até os nossos celulares das pessoas são monitorados, justamente as pessoas não poderem se reunir. Se eles veem uma igreja, eles fecham a igreja, eles perseguem, matam e fazem tudo mais. Nós temos que dar graças a Deus, porque, pelo menos até por enquanto, nós podemos nos reunir livremente, nós podemos acessar material na internet e tudo mais. E muita gente não pode, que é perseguido até hoje. Versículo 25, da qual, no caso da igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à graça de Deus. Então Paulo se vê um administrador de Deus, para dar cumprimento à palavra de Deus, pregando o Evangelho, inclusive agora instruindo aquela igreja. Essa carta de Paulo é uma instrução para aquela igreja. Então essa é a missão
de Paulo. 26 e 27 da palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Ele usa a palavra mistério aqui de propósito, que aqueles falsos mestres, eles falavam tanto de um mistério, de algo misterioso, que precisava ser compreendido. Então Paulo se aproveita da palavra mistério para dizer que a redenção de Cristo, ela é um mistério, mas é um mistério que agora foi revelado. Por que era um mistério? Porque desde Adão e Eva, Deus já tinha esse plano de salvar a humanidade, mas ao longo do Velho Testamento você vai ver flashes dessa salvação, mas ela não é explicada. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou: da semente da mulher virá um descendente que abençoará todas as nações. Então ele já estava falando da pessoa de Jesus, mas ainda não era entendido completamente. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele fala que da sua descendência virá um homem que abençoará todas as nações da terra. Quando no tempo de Moisés fala: virá um profeta maior do que eu, ouçam ele. Uma coisa que nesse texto Paulo gosta de repetir o pleno conhecimento, né? Isso. Assim, o mistério dele ali, o propósito dele no caso assim, no mistério dele, não desprezando as outras escrituras, né? Isso. Mas no mistério dele, ele ser participante disso aí, completar toda a revelação. Sim. O que ele fala aqui também, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, né? Versículo 26. Agora, todavia, se manifestou aos santos. Isso ele repete em Efésios 3 também. Isso. A ideia de dizer assim, são coisas que não foi revelado aos profetas passados, já foi revelado agora a ele e os santos. Em Efésios ele fala isso, aos santos apóstolos e profetas. Isso. Confiar nisso para sair da porta dele. Exatamente. Eram coisas que iam sendo faladas aos poucos, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Cada momento que vai passando, Deus vai se revelando mais e mais, até chegar ao final da revelação. Aí Moisés, lembra? Moisés falou: virá um profeta maior do que eu, ouçam ele. Quando Deus fez aliança com Davi, ele falou que da descendência de Davi viria um rei que estabeleceria um reino eterno. A dinastia de Davi ia permanecer eternamente. Nós sabemos que Cristo já estabeleceu esse reino. Quando ele ressuscitou, quando ele foi exaltado, nós estamos já no milênio, que é o reino eterno de Deus, que vai ser completamente quando Jesus Cristo voltar. Então agora essa revelação foi completa. Depois que Cristo veio, trouxe a revelação final de Deus, depois que Cristo morreu na cruz, depois que Cristo ressuscitou, esse evangelho foi confiado, né? Lembra que Jesus, quando ele aparece com os discípulos, ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então agora ele conquistou tudo. Então ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora o evangelho é pregado. No dia de Pentecostes foi estabelecida a igreja e os discípulos vão para todas as nações levar esse evangelho, que é a revelação final de Deus. Então Paulo está dizendo: esse é um mistério, mas já foi revelado. Não tem por que vocês irem atrás de um mistério secreto. Não tem nada mais de secreto do que para vocês, Colossenses, estarem indo atrás desses falsos mestres. Tudo na pessoa de Cristo foi revelado. Aí esses mistérios, né? Continuando 27, o mistério aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, aos quais, no caso, aos santos, que são os cristãos, Deus quis dar a eles a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus confiou isso também aos gentios. O plano de Deus sempre foi levar também aos gentios. Deus escolheu o povo judeu para estabelecer a lei, dar as suas ordenanças e tudo mais através de Moisés, mas o plano final de Deus era em Cristo abençoar também tanto judeus como gentios. Graças a Deus, porque aqui não tem ninguém judeu, né?
somos todos gentios, então é para nós também a esperança da glória. E é no 28, o qual Cristo, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria. Ó a ênfase. Anunciamos, ou seja, anunciar, falar de Cristo, advertindo e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. É uma ênfase, é expor, é ensinar, é falar, é tudo. E qual é o objetivo disso? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o objetivo da pregação do Evangelho é anunciar, é ensinar em toda a sabedoria, para poder apresentar aquela pessoa que está ouvindo perfeito em Cristo. Então, Paulo está dizendo que não basta uma pessoa professar que aceita Cristo, que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É necessário a pessoa viver isso para ser apresentado perfeito em Cristo. Nós sabemos que enquanto estamos aqui, nós nunca seremos perfeitos. Só no dia da volta de Cristo, quando Ele estabelecer a paz e todas as coisas. Mas o próprio Cristo, Ele dá um mandamento: Ele, sejam perfeitos, lá no Sermão do Monte, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, a aplicação para a minha vida, eu sempre tenho que olhar, meu alvo sempre tem que ser a perfeição. Eu tenho que imaginar uma vida perfeita. Então, não existe limite de esforços para eu ser uma pessoa perfeita em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, se eu sou um filho, no colégio, na faculdade, no meu trabalho, na rua, seja onde for, eu tenho que buscar, na minha profissão, eu tenho que buscar ser perfeito em Cristo. Eu vou errar, eu vou tropeçar no caminho, nós não somos perfeitos, mas quando o meu alvo é a perfeição e não partir lá de baixo, né? Quando eu olho para o alvo, para Cristo, que é a perfeição, aí sim nós estamos realmente no caminho certo. E naquele dia nós seremos apresentados perfeitos diante de Deus, quando Cristo realmente nos tornar assim perfeitos. 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Então Paulo, ele se esforça o máximo para esse plano de pregar o Evangelho, de ensinar, sabe? Isso é uma aplicação já para nós temos que nos esforçar ao máximo para pregar o Evangelho para as pessoas, para ensinar aquelas pessoas, buscar estudar mais a Bíblia, entender mais a palavra, para poder pregar e ensinar realmente com toda a sabedoria. Como o irmão falou, a ênfase de Paulo sempre é o pleno conhecimento, é transbordar, é o copo cheio até a boca transbordando, nunca é demais. Sempre temos que ter esse foco e precisamos buscar a perfeição, tem que ser nosso alvo. Então Paulo, ele se esforça o máximo possível, segundo, não por suas próprias mãos, ele fala, segundo o poder de Cristo, né, para ajudar aquela igreja a amadurecer em Cristo. Para fechar, vou ter aqui 3 aplicações práticas. Cristo, como vimos, ele é o cabeça da igreja. Então isso significa que a igreja, ela precisa ser submissa a Cristo. A igreja de Camaçari, a igreja de Tinga, a igreja que seja em qualquer lugar do mundo, ela precisa ser submissa a Cristo, porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, todos os membros devem se esforçar ao máximo para se submeter a todas as ordens de Cristo. Segundo, nós precisamos analisar nossas vidas e ver se nós realmente estamos alicerçados e firmes em Cristo. Verificando isso e confirmando isso, nós podemos ter a certeza de que nós seremos declarados justos e inculpáveis diante de Deus, não por nossas obras, mas pela graça de Deus. Isso vai ser evidenciado se nós estivermos firmes na fé. E por último, assim como Paulo diz que é ministro de Cristo, ou seja, responsável pela pregação da palavra e pela igreja, todos nós somos ministros de Cristo. Nós temos que assumir essa responsabilidade, esse papel com a igreja, de pregar o Evangelho e levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas, tanto nas nossas vidas, como exemplo, como também em palavras.
possa nos ajudar a realizar essa missão.